E se eu te dissesse que Robert Muldall, o mestre dos Velociraptores da Ilha do Blar, o cara mais preparado daquele parque, talvez não tenha morrido naquela emboscada dos raptores? Pois é, aquela cena clássica pode não ser o que parece. E o mais louco disso é que tem evidências espalhadas por todo lado dizendo exatamente isso. Tem coisa no livro, tem coisa nos roteiros antigos, tem coisa nas HQs oficiais e tem até pista no novo jogo Jurassic Park Survival. E quando você junta tudo isso, fica difícil acreditar que a morte dele foi aquilo que o filme mostrou. Então já se prepara porque hoje a gente vai descobrir toda a verdade sobre isso. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Antes de tudo, vamos primeiro lembrar quem era o Robert Muldall. Afinal, ele não era um funcionário qualquer. Ele era o profissional mais qualificado da ilha inteira. Era o guarda florestal responsável pela segurança envolvendo os animais mais perigosos da Ilha do Blar. Ele já tinha trabalhado com John Hammond no Quênia, já tinha lidado com predadores ferozes e já conhecia o comportamento animal melhor do que qualquer um ali. E tem mais, o Muldall era o funcionário que mais entendia sobre os Velociraptores. Ele sabia muito bem que aquelas criaturas não eram só dinossauros rápidos, eram estrategistas, eram coordenadas, eram caçadores inteligentes. Ele sabia disso e avisou o filme inteiro, só que ninguém deu atenção. Ou seja, ele era o único ali dentro do parque que realmente estava preparado para lidar com aqueles monstros. De longe, ele era o cara mais frio, mais técnico e também mais experiente do parque. E aí o filme quer que a gente simplesmente aceite que ele caiu numa armadilha daquele jeito, simples assim, tão fácil. Pois é, a partir daí vocês vão começar a perceber que o negócio começa a cheirar mal. E eu tô dizendo isso porque na cena onde a gente acaba vendo ele indo de F, basicamente temos o Muldall entrando na selva, percebendo que os fios foram danificados, se posicionando, abaixando o corpo e se preparando com a arma. Só que aí, de repente, ele percebe tarde demais que tem algo se aproximando pela lateral. É uma emboscada, uma armadilha perfeita. E aí, o ataque acontece. Só que aí, você percebe um detalhe que o ataque em si, a gente acaba não vendo, é cortado da cena. A câmera acaba escondendo tudo. Não tem sangue, não tem corpo, não tem ferimento, não tem nem impacto visual. A única coisa que existe é só um grito e pronto, acabou. E isso é muito estranho porque o Jurassic Park ele nunca foi sobre isso. Ele nunca teve medo de mostrar as cenas violentas. Tanto é que vocês lembram lá da cena do Nethery, né? Pô, o cara aparece lá sendo devorado dentro do Jeep. Fora outras cenas que possuem gore, como por exemplo o braço do Arnold aparecendo, né? Todo arrancado. O Gennaro também sendo comido vivo pelo T-Rex. E aí a gente vê o Muldall, que é sim um personagem bem importante dentro da trama envolvendo os raptores. Tipo, não tem morte, uma morte que nem sequer aparece pra gente, uma morte escondida. Vamos combinar que isso não combina com o estilo do filme e muito menos com o estilo do personagem. E ó, tem mais, a cena não mostra o Velociraptor usando a garra curva, nem soltando no padrão de ataque fatal. O ângulo é escondido demais. Parece que até deixaram o espaço pra talvez uma interpretação dessa cena. E é aqui que a gente entra na parte mais interessante, porque nos rascunhos originais do Jurassic Park, a gente via que o Muldall, ele não morreria, ele sairia vivo disso tudo. E isso que eu tô falando não é rumor, isso aí tá documentado, é oficial. O plano original não era matar ele. E mesmo depois de alterarem algumas coisas, várias versões ainda deixam o destino dele aberto. E é por isso que agora a gente vai entrar no livro original do Jurassic Park. Lá, Robert Muldall também não morre, ele continua vivo, continua colaborando, continua essencial. No livro, ele é um dos personagens mais resistentes, mais sensatos e mais preparados. Resumindo, o filme é a única fonte da franquia onde o Robert Muldall morre. Todas as outras versões oficiais deixaram ele vivo. E quando isso acontece, normalmente é porque existe espaço para reinterpretar aquilo que supostamente apareceu na tela. Tanto é que é por isso que agora eu quero conectar isso tudo com o novo jogo Jurassic Park Survival. A história do jogo é basicamente a seguinte: você joga como um cientista que fica preso na ilha depois da evacuação. Isso significa então que nem todo mundo fugiu. Isso significa que houve mais gente isolada dentro da ilha. Isso então significa que pessoas ficaram para trás. E aí eu levanto a pergunta: quem é que poderia ter sobrevivido dentro de todo aquele caos? Quem é que tinha conhecimento da selva, das criaturas e também de táticas de caça? Quem conseguiria se esconder e sobreviver dentro daquela ilha? Exatamente, o único, o Robert Muldall. E é aqui que a teoria ela começa a ganhar forma, porque o jogo precisa de outros sobreviventes.
diferentes, precisa de narrativa humana, precisa de conflitos, histórias paralelas e também personagens impactantes. E qual seria o melhor personagem perdido na selva? Pois é, ele próprio. Ok, mas partindo agora para as partes mais pesadas dessa teoria, a gente tem as HQs oficiais do filme. Nela, o Moodle passa pela mesma emboscada que o filme mostra. Mesma posição, mesmo cenário, mesmo momento e, de novo, ele toma um ataque surpresa. Só que, detalhe, ele não morre. Mais tarde na história, ele acaba aparecendo vivo, inteiro, conservado e também ajudando o restante da galera. E sim, é claro que é explicado como ele acabou sobrevivendo e olha, a explicação é surpreendente. Moodle diz que ele mesmo participou do processo de criação e treinamento dos raptores. Ele conhecia os animais desde filhotes, ele sabia como eles pensavam, ele entendia a comunicação deles. E aqui entra o detalhe mais insano. O ataque dos raptores não foi uma tentativa de matar, foi uma reação instintiva, quase como um comportamento de dominância ou brincadeira agressiva, como alguns predadores fazem entre si. Isso casa muito bem com o comportamento do Tiranossauro juvenil no livro, que brinca também com as vítimas como se fosse um brinquedo. Então essa HQ acaba dando uma explicação completa, oficial e até totalmente plausível para o que aconteceu com Robert Moodle durante aquele ataque. E não para por aí não, também tem mais informação. Na HQ, Moodle explica que um segundo helicóptero voltou para a ilha depois do caos principal e resgatou ele e outros funcionários. Isso, galera, faz total sentido. A ideia de que todo mundo entrou num único barco no meio da tempestade vindo de uma ilha gigantesca não bate com a realidade da logística. Sempre existiu a possibilidade de que outros grupos tenham ficado espalhados, tenham se escondido ou simplesmente não conseguiram chegar ao ponto da fuga a tempo. Um segundo resgate faz total sentido e um segundo resgate colocando o Moodle lá dentro também faz sentido. Tudo bem que eu entendo que muitos de vocês devem estar lembrando lá daquela cena deletada de Um Mundo Perdido que mostra a indenização sendo paga pelas famílias das vítimas. E lá, inclusive, também aparece o nome de Robert Moodle. Só que essa mesma cena também diz que todos os dinossauros da Ilha Nublar foram exterminados em uma operação de limpeza. E a gente sabe muito bem que isso é mentira. Essa cena inteira, ela não vale de nada. Ela é inconsistente, ela contradiz o universo. Então, obviamente, não serve como prova. Tá, mas agora para um pouco e analisa tudo comigo. A gente percebe que no livro o Moodle acaba vivendo. Nos roteiros iniciais, ele também viveria. Na HQ ele sobrevive e explica como. No filme, a gente não vê o corpo. A morte é muito mal contada e até oculta demais. O novo jogo precisa de um sobrevivente humano. Tudo bem que sabemos que o ator original, ele já faleceu, mas usar rosto digital pra ele, pô, seria um negócio muito fácil. O Moodle é um dos personagens extremamente queridos, então eu não descarto essa possibilidade. Então tudo isso somado aponta para uma única conclusão lógica. Sim, o Robert Moodle pode voltar e não seria forçado. Seria algo totalmente plausível dentro da construção da franquia. Se Jurassic Park Survival confirmar isso, eu prometo, galera, que eu vou surtar ao vivo aqui pra vocês. Mas a verdade mesmo, galera, é que ó, eu analisei tudo. Analisei o livro, analisei HQ, rascunhos do roteiro, jogo, o próprio canon, cenas deletadas. E depois de tudo isso, eu tô vindo aqui e falando que sim, existe a probabilidade de Robert Moodle ainda estar vivo por aí. Mas é óbvio que eu quero saber a opinião e as teorias de vocês sobre tudo isso. E aí, o que você acha disso tudo? Comenta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!